Fala aí, galera, aqui é o Ted. Sejam bem-vindos a one more video, tá ligado? Que eu já vou juntando o inglês com o espanhol e a gente vai só fazendo crescer o canal. A gente já tá chegando a 40 milhões de inscritos, falta pouco. E é por isso que eu falo pra você não se inscrever ainda. Vou começar o vídeo, depois você pensa se você gosta, tá bom? Pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. Olha isso. Gente, reza todo dia um Pai Nosso e não morre. Caiu do avião e não morreu. Como é que eu sei disso? Porque eu sou ele. Não sou não. Quis só adicionar um drama aí. Tá. Nerdoliote. Bora. Rola uma vinheta rápida. Vinheta rápida. Edições. Aqui tem bastante. Foi só pra você ter um gostinho. Era a véspera do Natal de 1971. Juliane Kepke... Meu pai tinha 23 anos. Eu sei que você tava se perguntando quantos anos meu pai tinha. E você, que tá assistindo e que nasceu antes disso? Quantos anos que você tinha? Quantos anos? Vai tomar no... Quantos anos que você tinha quando tava esse ano aí? 17 anos e sua mãe Maria Kepke embarcaram com entusiasmo no voo 508 da Lança. Elas estavam voando da cidade de Lima, no Peru, para passar o Natal com o pai de Juliane em... Nossa, Lima no Peru, já fui lá. É alto demais, você vai subir uma escada, você começa a respirar fundo, porque é como se tivesse o dobro do peso, mano. Porque fica tudo mais difícil de respirar, porque tá em alta altitude. Nerdoliote, o quadro é esse, informações serão passadas durante o vídeo. Tá, desculpa. Anguana, um centro de pesquisa biológica na floresta tropical onde a família morava. Seria um voo curto, um pouco mais de 1 hora com sorte. Só que elas não tiveram sorte. Longe disso. No meio do voo, de repente o avião se partiu. Juliane foi arremessada pra fora e de repente se viu em queda livre a cerca de 10 mil pés. Como ela sobreviveria a essa queda colossal? O que... Calma aí. Só ela caiu? O avião espatifou e você tá contando a história dela só? Ah, tá, porque talvez só ela tenha sobrevivido. Puta. Olha, vamos fazer uma oração pra essa mulher, gente. Não, quer dizer, oração pra ela não, ela viveu. Tinha que fazer oração pros outros. Devolve minha oração. Longe disso. No meio do voo, de repente o avião se partiu. Juliane foi arremessada para fora e de repente se viu em queda livre a cerca de 10 mil pés. Como ela sobreviveria a essa queda colossal? O que causou a ruptura que é isso? Tem um CD aqui? do avião no meio do voo? Se você quer respostas para essas perguntas e muito mais, então fique ligado enquanto exploramos essa incrível... Você tá bom de marketing, hein? Você quer saber? Então se inscreve aqui no canal. Eu gosto disso, mano. Pelo menos ele não tá tipo, ai, você vai ter 7 anos de azar se não se inscrever no canal ou se não der like. Nada a ver falar isso. Mas se você não se inscrever, são 6 anos de azar só. Tô zoando. Não, isso não existe. Essas correntes não existem, tá ligado? Porque eu lembro que antes eu ficava muito pilhado se eu visse, tipo, compartilhe isso ou você ama o capeta. Eu falava, meu Deus, mano, eu preciso compartilhar. Ficava noiado na cabeça. Mas agora eu tô falando pra vocês. Desencana. Isso não existe. No dia anterior ao seu fatídico voo, Juliane e sua mãe haviam participado da cerimônia de formatura dela no ensino médio, em Lima, no Peru. Elas originalmente planejaram voltar para casa em 20 de dezembro, mas decidiram ficar alguns dias a mais para participar da cerimônia. Um erro fatal. Se Juliane e sua mãe tivessem voado no dia 20, como planejado, teriam evitado voar com a Lança. Linhas aéreas nacionais. Mano, se eu já tenho medo de voar de avião hoje, não é medo, é uma preocupação. Antes, acho que eu teria muito mais, tá ligado? Porque, olha aí, hélicezinha, bico preto, olha, parece avião de desenho animado, mano. Eu imagino esse avião num desenho do Pica-Pau, ele todo envergado assim, ó. Uma companhia aérea notoriamente duvidosa. Nos 5 anos anteriores, 2 de seus aviões haviam caído devido a erros dos pilotos. Eles eram tão desacreditados que o pai de Juliane alertou sua esposa a não voar mais com a Lança. Mas na véspera de Natal, todos os outros voos estavam lotados, deixando-a sem outra opção se quisessem chegar em casa a tempo pro Natal. É, meu querido, na dúvida, você voa até de... Tô brincando. Censurou aqui. É uma empresa aérea, tá ligado? Mas eu não precisa falar. E ele decolou sem incidentes com os 86 passageiros e 6 tripulantes a bordo. Ai, isso me dá um cagaço, porque 86 é pouco, mano. Dá uma sensação de tipo, ó, 86 pessoas que foram predestinadas a
perder a vida hoje, porque a gente tem um espaço maior lá, não tem muita gente, então se matar, mata pouco, né? Poucas famílias sofrem, então eu já vou pensando em tudo isso e a conta já vai batendo, tipo, ó, é aqui, mano. O avião subiu constantemente até uma altitude de 21 mil pés, algo próximo de 6.400 quilômetros acima do nível do mar, quando de repente a cabine começou a balançar. Uma grande tempestade se formava à frente delas, causando turbulência. É lógico, pô, com a hélice parada, você vai ter... Brincando. Causando turbulência intensa que sacudia o avião. Apesar do perigo, a tripulação decidiu continuar a viagem, pois estavam sob pressão para cumprir o cronograma das festas de Natal. Então, apesar da turbulência, eles continuaram. Dentro da cabine, o tremor ficou tão intenso que as bagagens caíram dos compartimentos. Caindo na cabeça de todo mundo, quebrando o pescoço. Ai! E os comissários de bordo mal conseguiam se manter em pé. Esse avião não foi projetado para lidar com condições climáticas extremas de forma alguma. Investigações posteriores descobriram que ele foi montado inteiramente com peças sobressalentes de outros aviões. Acontece também, eu ia falar aconteceu, mas na verdade tá acontecendo isso com uma empresa aérea e é muito triste, porque era uma empresa aérea lá da minha cidade, tá ligado? Eu não queria que tivesse acontecido isso. E aí descobre um monte de coisa, fantástico, né? Me fala, assim, isso acontecia antes, ainda acontece hoje, e enquanto não parar de acontecer acidente, eles vão continuar. Fez sentido isso que eu falei? Investigações posteriores descobriram que ele foi montado inteiramente com peças sobressalentes de outros aviões. Um avião literalmente feito de remendos. E essa fraqueza subjacente na construção do avião se mostrou fatal quando ele foi atingido por um raio, que rasgou a sua fuselagem de segunda mão. Esse dano lançou o avião em um mergulho mortal, e ele começou a se despedaçar enquanto caía pelo céu. Juliane, presa em seu assento, olhou pela janela e viu o brilho intenso do raio próximo ao motor do avião. Ela sentiu a terrível guinada do avião entrando repentinamente em queda livre. O avião caiu pelo que pareceu uma eternidade, mas quando a fuselagem se despedaçou, ela foi repentinamente arrancada da aeronave. Ainda presa em seu assento e agora caindo livremente de uma altura de cerca de 10 mil pés, mais ou menos 3 quilômetros, Juliane sabia que não sobreviveria. Afinal, cair de uma altura de apenas 6 pés, equivalente a 1,80, pode ser fatal para um ser humano. Não, a pessoa cai de uma escada e morre. Ah tá, mas aí eu dei um exemplo de algo mais alto, foi mal, fiz errado a analogia. Mas a pessoa morre por qualquer coisa, tá ligado? E ela conseguir cair de tudo isso e ainda sobreviver, meu Deus, eu ia com certeza achar que, sei lá, eu sou uma pessoa escolhida pra estar na Terra e preciso entregar alguma coisa. Ia ser muito egocentrismo, né? Só que para pra pensar no que você acabou de sobreviver. Então, tipo, tem algo a mais aí na Juliane. Imagine 10 mil. E sem paraquedas, Juliane estaria caindo livremente na velocidade terminal, que é a velocidade máxima que um objeto em queda eventualmente alcança, quando a resistência do ar se torna igual e oposta à força da gravidade que o puxa para a Terra. A velocidade terminal de um ser humano caindo livremente de barriga para baixo é de aproximadamente 193 km por hora. Aterrissar com essa velocidade seria um fim doloroso, para dizer o mínimo. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi então, mano. Pera aí, chat. Lê aqui, eu vou te falar, ó. Preciso entender essa explicação sobre a velocidade do ar aqui, ó. A tal da velocidade terminal é basicamente a velocidade final que um objeto em queda livre atinge quando o arrasto do ar, a resistência do ar empurrando para cima, fica igual à força da gravidade puxando ele para baixo. A partir desse ponto, ele não acelera mais, ele cai a uma velocidade constante. Tá, entendi. Resumidamente, o cara ele tá caindo na velocidade máxima que ele pode cair. Tem coisas que simplesmente chegam numa velocidade limite na queda. E o ser humano é 193 km por hora. Juliane estava condenada. Esse foi o último pensamento que passou por sua cabeça antes de ela perder a consciência e descer em direção à floresta tropical. E então, Juliane acordou. Ela estava no chão sob a copa das árvores ainda. E falou assim, onde é que eu tô? Presa em seu assento. Ela havia sobrevivido ao impensável. Ela tinha uma clavícula quebrada, um corte profundo no braço, cortes nas pernas e uma concussão. Mas de alguma forma ainda estava inteira. Como isso? Aí o cara vai lá e bate de moto e morre. A mulher caiu.
3 km de altura, 290 km de velocidade. E tá viva aí, mano. E só teve escoliações, deu uma ralada no joelho e nem foi pro médico, foi pra casa. Mas de alguma forma ainda estava inteira. Como isso foi possível? Bem, Juliane estava presa no assento do meio de uma fileira de 3, que foi arrancada Peraí, só viajar no assento do meio. Qual mais dicas? como um todo. Os 2 assentos vazios dos lados dela atuaram como um paraquedas improvisado, aumentando a resistência do ar e diminuindo sua queda. Além disso, Juliane de fato caiu através da tempestade que destruiu o avião. O efeito de corrente ascendente da tempestade, onde uma corrente de ar quente que sobe é puxada para as nuvens de tempestade, retardou a sua descida. Mas Ou seja, matou todo mundo pra Juliana sobreviver. Julian. Ou seja, que cagada, hein, Julian? Que cagada, menina do céu. Aí, tudo isso teve que acontecer. Deus pôs a mão. Cara, meu canal tá virando crente, né? Toda hora eu falo Deus, Deus, Deus. O que o acontece? mais importante foi que a queda de Juliane foi interrompida. Em vez de cair diretamente no chão, ela ficou presa na copa da floresta tropical, com Olha árvores isso. que atingem de 6 a 40 metros de altura. As cadeiras se prenderam e arrancaram camadas de galhos de árvores à medida que caíam, diminuindo crucialmente a descida de Juliane Olha antes isso. de atingir o chão. Uau! Se Juliane não tivesse tido sorte com seu pouso, não teriam sido os galhos a se quebrar, mas os seus ossos. Só que ela ainda não estava fora de perigo, ou nesse caso, da floresta tropical. Ela estava completamente sozinha, ferida, sem ideia de onde estava e havia perdido seus óculos na queda. Sendo míope, procurar por outros sobreviventes ao seu Deus redor seria do incrivelmente difícil, embora ela não estivesse totalmente sozinha. A floresta Mano, tipo assim, só dela ter visto tudo isso, caindo de céu, aí bate aqui, e ainda tá conseguindo levantar, eu ia estar muito feliz, mano. Eu ia tá absurdamente feliz. Óbvio que eu não ia estar dando risada, né? Porque, pô, onde é que eu tô, né? Eu tô preso aqui, mas eu ia estar tipo, meu Deus, mano, como que pode isso? ao seu redor seria incrivelmente difícil, embora ela não estivesse totalmente sozinha. A floresta tropical peruana é lar de muitas criaturas como jaguares, mestres carnívoros da furtividade que podem correr até 80 km por hora e pular até 3 metros de altura. Ah, mas depois de tudo isso que ela passou, ela fala, porra, eu sou imune à morte. Pode acontecer qualquer coisa aqui na minha frente que eu não vou morrer. E aí, você acha que o medo dela era de bicho? Ela poderia estar na floresta mais perigosa do mundo, mas eu tenho certeza que ela não tava com medo de ser atacada. Ela tava tipo, ah, mano, olha isso, vai tomar no... Tô andando ainda. Sério, eu ia estar muito sapos feliz, venenosos mano. que são difíceis de identificar. Peraí, até sapos? 3 metros de altura. E sapos venenosos que são difíceis de identificar, embora alguns deles sejam tão venenosos que um simples toque pode transferir veneno suficiente para matar. Ela acabou de cair de um avião. Ela não vai morrer por um sapo nunca. Para matar 10 homens. Que Como isso, Juliane mano? iria sobreviver sem pisar acidentalmente em um sapo venenoso ou se tornar almoço de um jaguar? Bem, ao Deus. contrário de você ou de mim, que estaríamos mortos em segundos. De mim? Ah, esse eu conheço. Bem, ao contrário de você ou de mim, que estaríamos mortos em segundos. Juliane tinha uma grande vantagem. Ela havia sido criada na floresta tropical, graças à sua educação na estação de pesquisa Panguana. E durante o tempo que passou lá, ela aprendeu algumas habilidades de sobrevivência. Assim, Possível. tendo perdido um sapato no acidente, ela usou o sapato restante para testar o terreno à sua frente, sabendo que algumas espécies de cobras se camuflam como folhas secas. Felizmente, ela conseguiu evitar encontrar cobras ou outras feras da floresta tropical e finalmente encontrou um pequeno riacho. Ela pulou nele e continuou a andar. Calma. Depois a gente fala do survival dela, a gente já continua. Mano, olha como que é bizarro isso. Ela era a pessoa certa pra tá nessa situação. Se fosse, tipo, sei lá, o Rogério que tava na fileira de trás, ele ia sobreviver, mas depois de 40 minutos ia cair de uma ribanceira, ia morrer lá embaixo, ou ia ser comido por um bicho, ou ia pisar num sapo, ou ia ser picado por uma cobra, porque ele não ia saber o esquema da bota ali. Então, a menina sobreviveu porque foi um acúmulo de coisas positivas pra fazer ela estar viva, mano. Então, ela é escolhida pra alguma coisa. Ela é quase uma Ivete Sangalo. Ela pulou nele e continuou a andar, já que caminhar na água evitava pisar em algo sinistro no chão da floresta. E uma boa regra pro seu próprio resgate, quando perdido na natureza, é seguir a água rio abaixo, já que uma fonte de água muitas vezes leva a um assentamento humano. Juliane Boa. Desculpa.
Juliane seguiu pelo riacho por 3 dias, mas Jesus. no 4º dia ela encontrou algo. Eram destroços do avião despedaçado. Ela vasculhou os destroços, descobrindo um saco de doces que se tornou a sua primeira refeição em dias. Olha essa menina, ela merece estar viva. Olha o que ela fez, mano. Ela teve sorte e também capacidade, inteligência. Eu sou fã da Julian, a nossa Lara Croft. Só faltava ela ter ligado pro telefoninho ali, pegou o telefoninho do voo e ligado pro 190 e falou, ó, eu tô há 3 dias aqui já, vocês conseguem vir aqui me buscar? Mas ela não conseguiu encontrar outros sobreviventes. Então ela continuou seguindo o riacho. Os dias na selva estavam quentes e úmidos, mas à noite fazia frio. E tudo que ela vestia era um mini vestido sem mangas. E ela só pensando, meu Deus, se eu morrer aqui, depois de tudo isso, é uma merda. E ela com roupinha de voar de avião, né? Confortável. Ela só pensou em chegar lá na cidade que ela tinha que chegar, chamar um Uber e ir pra cá. Ah, não, 1970, né? Não, acho que não existia Uber. Mas 99 táxi, sim. Mini vestido sem mangas, mas ela fez o possível para se manter aquecida e perseverou noite após noite. No 10º dia de sua jornada, os doces haviam acabado há muito tempo e ela estava fraca devido à fome e o ferimento em seu braço havia inflamado, começando a criar. Foi então que ela descobriu que o riacho se tornava parte de um rio maior e foi quando ela viu algo que lhe deu esperança, um barco vazio. Inicialmente, ela achou que estava alucinando, porque ainda não havia encontrado outro humano tão profundamente na selva. Mas então, quando ela tocou o barco, ela confirmou que era real, o que significava que outras pessoas estavam por perto. Juliane olhou ao redor e descobriu um pequeno caminho que levava mais fundo na selva. Ela o seguiu até encontrar uma cabana com um teto de folhas de palmeira. Lá dentro, encontrou 1 litro de gasolina. Pode não parecer muito útil, mas ela se lembrou que seu pai uma vez havia derramado querosene em feridas infectadas de um cachorro para remover larvas. E assim ela derramou querosene em seu próprio braço infestado de larvas. Então assim, ela tinha todo o contexto possível, mano. O pai dela teve que passar por isso pra ela aprender, pra ela usar nesse momento. Então tudo que ela precisou, provavelmente ela soube por algum motivo aleatório. Então a vida preparou ela pra passar por isso. Caralho, mano, eu tenho que ver quem que é essa mulher. Eu vou ficar muito chateado se ela for, tipo, uma pessoa que foi investigada por um crime muito nojento, tá ligado? A gente vai pesquisar depois o nome dela. Foi uma agonia. As larvas tentaram desesperadamente escapar, enterrando-se mais profundamente em seu braço. Mas Juliane conseguiu remover 30 delas com sucesso. Agora, 30? normalmente não se recomenda derramar gasolina em uma ferida aberta. É extremamente perigoso, já que a exposição prolongada da pele à gasolina pode causar queimaduras químicas. Mas eu acho melhor você passar mertiolate, né? Soro, gasolina, acho que não, mano. De repente a Podium. Mas Juliane não tinha outras opções. E esse primeiro socorro rudimentar provavelmente ajudou a salvar sua vida da infecção. Mesmo assim, se você encontrar larvas se contorcendo em uma ferida, sua primeira parada deve ser o hospital, não um posto de gasolina. Juliane passou a noite na cabana. O cara chega no posto Ipiranga, viu? Quantas gotas você acha que você deve colocar aqui? Uma aditivada, senhora. Juliane passou a noite na cabana e no dia seguinte ouviu vozes. Os pescadores que usavam a cabana haviam retornado. Inicialmente, eles ficaram atônitos ao encontrar essa... Aí os caras vê uma mulher estranha e atira na cabeça dela. Aí acaba, dá game over pra ela nesse momento. Olha, no finalzinho. Não. Vai terminar bem, calma. Garota estranha. Mas depois de ouvir sua história, prestaram os devidos primeiros socorros e a transportaram para uma área mais habitada. Finalmente, após 11 dias perdida na selva, Juliane foi resgatada por helicóptero e reunida com seu pai no hospital. Agora você pode estar pensando, aposto que eu conseguiria ter sobrevivido 11 dias na floresta tropical Quem é que tá pensando isso? Fala sério. A gente tá pensando o contrário. Como que a gente não sobreviveria nenhum dia? Ia dar sede, o que você ia fazer? Tá? Você ia pegar no rio, com a água que você nem sabe se pode. Às vezes pode, você deu uma boa resposta. E pra comer? Se não tiver pé de banana, pra você subir e pegar, se não tiver um pezinho de carambola pra você ir comendo, o que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, ó, corta o braço. Se prepare porque depois foram descobertos outros 14 passageiros que menino, então,
incluindo tragicamente a mãe de Juliane, Maria. Suas lesões eram Olha, lamentavelmente mano. graves e ela sucumbiu a elas antes de poder ser resgatada. O corpo de Maria foi descoberto em 12 de janeiro de 1972 e posteriormente descansou em paz. Muitos dos outros sobreviventes também estavam gravemente feridos, mas mesmo aqueles que não estavam, não sobreviveram aos muitos perigos ocultos da floresta. Mano, então realmente ali era perigoso mesmo. Não é um fala sério que tá dramatizando e tipo, olha, aqui na floresta tropical tem urso com asa. Não, não, as pessoas que sobreviveram da queda também, infelizmente, morreram, né? Com isso daí, bichos. Você ainda acha que teria sobrevivido? Após Claro a sua que não. jornada perigosa, Juliane retornou à terra natal de seus pais, a Alemanha, onde se recuperou completamente de seus ferimentos. Mas nem mesmo o episódio na floresta tropical conseguiu diminuir o seu entusiasmo pela selva. Ela continuou sua trajetória acadêmica e obteve um doutorado pela Universidade de Munique, retornando ao Peru para conduzir pesquisas em mastozoologia, especializando-se em morcegos. Em 2000, após a morte de seu pai, ela assumiu a direção do Centro de Pesquisa Panguana. Aparentemente, você pode resgatar a Juliane da selva, mas não pode tirar a selva da Juliane. Mas Ê, Juliane, hein? É a Jane, você? Essa gosta de uma folha verde, hein? Essa daí... Não, mas é sério. Eu ia pesquisar sobre ela, mas já mostrou imagens aqui e já mostrou o que ela fez depois disso e achei muito legal. Eu ia falar só legal, mas é muito legal. Tipo, ela tá ajudando outras pessoas também, tá evoluindo as nossas pesquisas na biologia. E é isso, Juliane. Muito obrigado por você estar viva. Mas Juliane não é a única pessoa que passou por uma situação incrivelmente perigosa e sobreviveu para contar a história. Quem mais passou? Vocês? Então manda pra mim no comunidade@ted.com.br que eu vou ler as histórias de vocês. É como se fosse um TED Terror Zap, só que você contando a sua história de quase morte, mas tá vivo aí, ó. Nossa senhora! Que vontade de apertar essa bucha. Enfim, manda lá. Eu tô falando sério. Eu criei um e-mail, existe. comunidade@ted.com.br. Vocês preferem bears@ted.com.br? Dá pra mandar também qualquer coisa. Mas ainda não tem esse e-mail. Então manda no comunidade@ted.com.br. Opa! Sentei aqui pra dar tchau pra vocês já. E eu acho que assim, família, o vídeo tá muito grande. Eu reconheço que eu falei muito nesse vídeo aqui. Então, se eu for assistir mais os 14 minutos desse vídeo, o vídeo bruto vai ficar com 1h30. E eu não quero isso, tá ligado? Eu acho que vocês têm muita coisa pra fazer. Tem que trabalhar, ou tem que estudar, ou tem que assistir filme direto. Então, não quero atrapalhar. E se você quer assistir mais desses vídeos aqui de pessoas que sobreviveram, a gente montou um compilado que tá lá no TED Só Que Cortado, que é o meu canal de cortes. E lá você vai poder ver um filme disso. Então, se você achou pouco aqui, lá no canal de cortes vai ter, tipo assim, no mínimo 1h30, um vídeo inteiro, cheio disso daqui, compiladinho pra vocês, tá? Se não for 1h30, tá por aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o meu próximo vídeo. E tchau! Ixi, Maria, que eu voltei. Porque ficou faltando eu terminar um vídeo do Fala Sério, que é esse sobre pessoas sortudas que sobreviveram ao impossível. E tô muito acelerado. Calma aí, vamos primeiro se cumprimentar, tudo bem? Você colocou o seu PIN? Então hoje a vamos procurar um profissional pra ajudar a dicção. Hoje a gente vai ver essas pessoas que poderiam ter morrido, não tinha chance de sobreviver e sobreviveram. Eu diria que essas são pessoas tipo apóstolos de Cristo. Eles têm um coração muito bom. Por isso que Deus manda uma segunda vida pra ele. Vamos lá, a gente parou aqui, ó. Destruidor de cérebros. Vamos ver. Todo mundo já teve que lidar com uma dor de cabeça no trabalho. Claro, fala sério, que eu já lidei com uma dor de cabeça no trabalho. Porque eu vejo que eles não fizeram nenhum movimento de pegar o controle e dar o like no vídeo. Eles estão fingindo que eu não tô falando com eles. Então isso me dá muita dor de cabeça, mano. Então eu te entendo, fala sério. Talvez a copiadora tenha parado de funcionar, ou o ar-condicionado tenha quebrado, ou o Kleber do financeiro que não para de encher o saco. Aqui é o Cleiton que não para de encher o saco. Tô brincando, Cleitinho. Mas ninguém teve uma dor de cabeça no trabalho tão terrível quanto a do físico teórico Anatoly Burgoski. Você pode pensar que os físicos passam o tempo olhando pras lousas e discutindo sobre histórias em quadrinhos.
quadrinhos. Ah, não, peraí. Não, eu imagino um físico tendo uma família também, construindo momentos divertidos, fora de casa, como uma pessoa normal. Aqui não entra estereótipo, eu odeio estereótipos. Pronto, militei. Passam o tempo olhando pras lousas e discutindo sobre histórias em quadrinhos. Ah, não, peraí. Isso é o Big Bang Theory. Bom, na realidade, descobriu-se que a física teórica pode ser muito mais perigosa. Anatoly estava trabalhando como pesquisador no Instituto de Física de Altas Energias em Protvino, na Rússia, em 1978. No dia 13 de julho, ele estava verificando um equipamento com defeito dentro do acelerador de partículas do instituto. Nossa, cada coisa fácil de fazer, né? Como que pode dar algo errado, sendo que é um negócio tão simples assim? Esses dispositivos complexos disparam partículas elementares, como prótons, em altíssimas velocidades para produzir feixes de partículas carregadas que os físicos podem estudar. É importante notar que o próprio feixe de prótons contém uma enorme quantidade de energia radioativa. E tenho certeza de que todos vocês sabem que qualquer coisa altamente radioativa também é letal. Agora, para examinar a peça defeituosa no acelerador, Anatoly teve que colocar a cabeça no espaço onde o feixe de prótons passa pelo tubo do acelerador. É, mano, aí você não precisava realmente saber tanto assim, pra saber que você não pode enfiar a cabeça aí dentro, anda. Se você sentiu um arrepio ao escutar isso, seus instintos estão certos, porque naquele dia vários mecanismos de segurança falharam e a máquina ativou acidentalmente. A uma velocidade próxima da luz, um feixe de prótons de alta energia passou pela cabeça de Anatoly. Ele atravessou a parte de trás de sua cabeça, a metade inferior do cérebro, e saiu pelo lado esquerdo do nariz. Mas cortou? Bala radioativa. Agora, para efeito de comparação, uma dose letal de radiação para um ser humano é de 500 a 600 röntgens. A cabeça de Anatoly recebeu uma dose local de 200 mil a 300 mil röntgens. Para uma comparação ainda mais insana, as áreas mais afetadas pelo infame desastre de Chernobyl mediram apenas 20 mil röntgens. Anatoly não sentiu dor, mas viu um flash super brilhante e continuou trabalhando. Não houve efeitos físicos imediatos do incidente, então ele não deu importância. Mas sua situação foi descoberta quando o lado esquerdo do rosto dele ficou tão inchado que as pessoas tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Ele foi imediatamente levado a uma clínica em Moscou, onde os médicos observaram sua deterioração. Foi previsto que, dada a gigantesca dose de radiação que ele recebeu, era o fim para Anatoly. Nos dias seguintes, a pele na parte de trás de sua cabeça e no lado esquerdo do rosto se desprendeu, revelando o caminho que o feixe de prótons havia percorrido. Ele foi monitorado de perto em relação a outros sinais de deterioração, mas ele sobreviveu. Parece que, em razão da radiação estar focada em um caminho pequeno e único através de seu corpo, ele sobreviveu. De ser banhado por ela, como acontece com a maioria das vítimas de precipitação radioativa, o dano foi localizado, e graças a isso ele sobreviveu, embora ele não tenha escapado completamente ileso. Os nervos do lado esquerdo de sua cabeça foram completamente destruídos, paralisando esse lado do rosto. Ele também perdeu a audição no ouvido esquerdo, substituída por um zumbido constante, mas apesar de ter um feixe radioativo supercarregado literalmente atravessando seu cérebro... Amigão, vou te falar com linguajar de Twitter, mas você tomou um fecho. Vamos pro próximo. Amigas formigas. Amigas formigas? Eu gosto de formiga, mano. Elas seriam minhas amigas. Eu acho elas bonitinhas, mano. Elas indo, batendo a cabecinha na comida, depois vai pro outro lá, aí volta. Elas são muito engraçadinhas. O que você tem na sua lista de desejos? Talvez nadar com golfinhos? Ou viajar pra todos os continentes? Ou I am Jesus Christ. Mas eu já joguei a beta e agora eu já não quero mais. Mas tem o Chernobyl Liquidators, que eu já não preciso mais também. Já joguei a beta. Tem o Brazilian Street. Isso é muito foda, mano. Eu quero muito isso logo. É um simulador de comida brasileira. Enfim, vamos voltar. Tava falando da lista de desejos, né? Mostrei a minha. Qual que é a sua? Talvez nadar com golfinhos. Ou viajar pra todos os continentes. Uma ideia popular na lista de desejos de muita gente é saltar de paraquedas. Vocês sabiam que eu ganhei de aniversário da minha namorada um salto de paraquedas? A gente tava bem no começo do relacionamento e ela chega com um presente assim, tipo, uma caixinha bonitinha. Na hora que eu abro, tinha uma fotinha nossa bonitinha e o ingresso lá do salto de paraquedas. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu achei diferente, tá ligado? Legal, mas você espera só um minutinho pra eu ir trabalhando essa ideia, porque eu nunca pensei que eu iria pular de paraquedas. Isso já fazem 2 anos e eu tô pensando ainda. Vocês têm sonho de pular de paraquedas? Agora tá aí. Eu vou ler e quero entender o nível de loucura que você tem na sua cabeça, tá? Você nunca vai me ver pulando de um avião em boas condições, totalmente de bom grado. É claro que não, você é um pixie. Ai, fala sério, eu
te ofendi. Ai, desculpa. Mas nenhuma dessas histórias se compara ao que aconteceu com a incrivelmente sortuda Joan Leslie Murray. Em 1999, Joan havia começado recentemente sua incursão no paraquedismo. Em um salto, ela decidiu experimentar um novo equipamento. Quando a pior coisa que pode acontecer nessa situação aconteceu. Deu vontade de cagar lá em cima. Seu paraquedas principal falhou. Ela despencou de 14.500 pés. E somente quando estava a menos de 700 pés do chão que ela conseguiu abrir o seu paraquedas de emergência. E ao fazer isso, ela rapidamente perdeu o controle e se chocou contra o chão a 128 km por hora. E tá viva como? Os ossos do lado direito dela foram esmagados. Suas obturações voaram com o impacto e, como se não pudesse piorar, ela acabou caindo em um formigueiro. Cara, mas que mulher mais azarada, hein? Mas esse pouso cheio de formigas... vai vendo, olha lá. Esse pouso cheio de formigas salvou a vida dela. Foi onde a sua sorte mudou. As formigas de fogo, irritadas com a nova clarabóia de sua casa, atacaram Joan, picando-a mais de 200 vezes. Cada uma de suas picadas secretou um veneno que contém a substância química piperidina. Ela causa uma sensação de queimação e bolhas na pele. Embora, nesse caso, essas injeções realmente tenham salvado Joan, pois estimularam seu sistema nervoso e mantiveram seu coração batendo até que a ajuda chegasse. Joan passou 2 semanas em coma após o acidente, mas depois de 20 cirurgias construtivas e 17 transfusões de sangue, ela recebeu alta do hospital 6 semanas depois e se recuperou totalmente. Agora, você pode pensar que isso teria afastado Joan do paraquedismo pro resto da vida, né? Bom, inacreditavelmente ela voltou a saltar de paraquedas É ela! Tô brincando. Né? Não precisa ter sentido, mano. Se é assim que edita agora, né? Indo com a maré. Chega um momento na vida de um homem em que ele se sente perdido ou insatisfeito e inevitavelmente toma uma série de decisões terríveis. Classicamente conhecida como a crise da meia-idade, esse é o momento que alguns homens compram um carro esportivo que eles realmente não podem pagar, ou fazem uma tatuagem gigante de uma fênix nas costas. Sim, eu tô falando com você, Ben Affleck. Cheio de arrumar intriga, hein? Fala sério. Não é porque o cara tem uma tatuagem horrorosa dessa que você precisa falar alguma coisa? Mas no caso de Dougal Robertson, um ex-marinheiro da Marinha Britânica que se tornou fazendeiro de gado leiteiro, ele decidiu levar toda a sua família junto em sua crise da meia-idade. Em 27 de janeiro de 1971, Dougal, sua esposa e seus 4 filhos partiram pelo oceano em uma escuna, um barco à vela com 13 metros de comprimento. Dougal achava que uma viagem de barco ao redor do mundo ensinaria a seus filhos algumas lições valiosas sobre a vida. Isso é tipo rodar o mundo de motorhome, só que ele tá fazendo isso com um barco à vela. Eu não sei se tá em boas condições tecnológicas pra ele fazer isso, mano. Ainda mais em 1970, tinha menos ainda, sabe, mano? Sim, a família passou 17 meses no mar, navegando de porto a porto e conhecendo o mundo. Mas nem tudo foi uma navegação tranquila. Em 15 de junho de 1972, a família encontrou um grupo de baleias assassinas, também conhecidas como orcas, ao largo da costa das Ilhas Galápagos. As orcas na natureza geralmente não são conhecidas por atacar humanos, mas talvez esse grupo tenha discordado um pouco das ideias de paternidade de Dougal, ou mais provavelmente um barco com uma presa semelhante a uma baleia, e o atacaram. Elas bateram no navio e o fizeram em pedaços. Isso? Mano, olha o tamanhozinho das baleias que atacaram comparado ao barco, e ela achou que tava atacando uma baleia. Vocês têm problema na cabeça? Vai atacar uma baleia daquele tamanho, mano? Elas bateram no navio e o fizeram em pedaços. Com a escuna sendo rapidamente tomada pela água, a família Robertson foi forçada a abandoná-lo por um bote salva-vidas e uma pequena balsa, correndo para coletar o máximo de comida que pudesse. Que legal isso. Mas depois de apenas 6 dias, a comida acabou. A família foi forçada a entrar no modo de sobrevivência para se manter viva. Eles coletavam água da chuva em recipientes para beber, mas quando ficavam sem água fresca, recorreram a medidas ainda mais drásticas. Beber sangue de tartaruga. Embora seja possível combater a desidratação com sangue, bebê-lo pode resultar em hemocromatose, que é quando o corpo absorve muito ferro, que eventualmente danifica os órgãos internos. Então, quando você fizer um machucado, para de lamber aí, ó. Mas peraí, eu tô zoando, né, mano? Eu acho que essa quantidade que a gente pega aqui, ó, quando machuca, não é a suficiente pra te dar isso, né? E é por isso que eu sempre falo, bebe mijo, que é melhor. Ai, desculpa, mano, desculpa. Vocês estão assistindo jantando aí, desculpa. Ah, inclusive, agora os vídeos estão saindo mais cedo, né? Agora, pra quem dorme mais cedo, vai conseguir assistir mais tranquilo. Então, os vídeos saindo mais cedo, eu acho que fica melhor pra vocês. Então, vou perguntar pra vocês.
vocês aí, mano. Vocês gostam? Preferem que saia um pouco mais cedo? Enfim, continua. Ainda assim, é melhor do que beber a água do mar, que tem um teor de sal que desidrata perigosamente. As tartarugas se tornaram a principal fonte de alimento da família, já que eles conseguiam caçá-las para comer a carne e derreter a gordura ao sol para criar óleo, para passar na pele e se manterem aquecidos. Por impressionantes 38 dias, a família Robertson ficou perdida no mar, mas eles conseguiram sobreviver tempo suficiente para serem em algum momento descobertos por um barco de pesca japonês em 23 de julho. A família foi resgatada e eles retornaram à terra firme, embora tenha sido definitivamente uma aventura que nenhum deles esqueceu. Eu aposto que da próxima vez que Douglas... O que o Defante tá fazendo aqui? Alguém consegue me explicar? E outra coisa, essa família, ela tava preparada mesmo pra rodar o mundo de barco, mano. Eles conseguiram sobreviver 38 dias no meio do mar. Mereceram ficar vivos, com certeza, mano. E os outros não. Não é isso. Mas é que esse daqui realmente se esforçou num nível muito maior. Olá, baleia! É o próximo. Vamos ver? Todo mundo tem uma boa história de férias, mas nada supera a história de Julie e Liz sobre uma baleia. Em novembro de 2020, Julie McSorley e Liz Cottrell estavam praticando caiaque em San Luis Obispo, na Califórnia. O oceano perto da costa estava lotado naquele dia, tanto de turistas quanto de criaturas marinhas, pois as baleias jubarte estavam se alimentando dos peixes na baía. Para observação de baleias, é recomendado manter uma distância de pelo menos 91 metros, aproximadamente o comprimento de um campo de futebol americano. Mas Julie e Liz haviam calculado mal a distância. Como resultado, um grupo compacto de peixes, conhecido como bola de isca, nadou extremamente perto de seus caiaques. Julie e Liz deveriam ter entendido isso como um aviso para sair do caminho. Olha, mas quem que sabe isso? Olha, mano, que isso? Esse teve até vídeo, mano. Mas de repente elas perceberam que estavam presas dentro da boca de uma baleia jubarte. Estariam elas prestes a ser engolidas inteiras. Uma baleia jubarte adulta pode chegar a 17 metros de comprimento e pesar até 44 toneladas. Com esse comprimento, ela alcançaria de uma ponta a outra de uma pista de boliche padrão. E é mais de 20 vezes o peso de um carro médio. Em uma criatura gigantesca desse tamanho, haveria espaço de sobra em seu estômago para Julie e Liz. Mas apesar do seu tamanho enorme, essas baleias têm gargantas pequenas. A garganta de uma baleia jubarte tem aproximadamente o tamanho de um punho humano e pode se esticar apenas 38 centímetros de diâmetro para acomodar uma refeição maior. Uma jubarte é uma baleia com barbatanas, o que significa que em vez de dentes, ela tem barbatanas parecidas com cerdas que atuam como uma peneira na frente de suas bocas. Uma jubarte se alimenta capturando uma grande quantidade de água e peixes de uma só vez. Depois empurra a água... É a baleia do Procurando Nemo. Essa é a jubarte, então? Pausei o vídeo só porque eu fiquei muito impressionado. De volta através de seu filtro de barbatanas e engole os peixes inteiros. O instinto natural de uma baleia é cuspir tudo que não pode engolir. E essa baleia ficou tão surpresa quanto Julie e Liz quando as engoliu acidentalmente. Felizmente, ela rapidamente as cuspiu de volta. Elas foram devolvidas à água sem danos. Mas não se deixe enganar achando que é seguro pular na boca de qualquer baleia. Se Julie e Liz tivessem acidentalmente esbarrado em uma baleia cachalote, essa história poderia ter terminado de forma muito pior. As cachalotes são baleias dentadas e são a única espécie com gargantas grandes o suficiente para engolir completamente um ser humano. Os mamíferos marinhos de 20 metros de comprimento têm gargantas grandes para se alimentar de presas maiores, como lulas gigantes que às vezes engolem inteiras. Na verdade, uma lula colossal, que pode chegar a 14 metros de comprimento, foi encontrada totalmente intacta dentro do estômago de uma cachalote. Fala sério, tá muito ansioso. Já começa a falar de outro assunto, que vai pra 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 outro assunto. E do nada ele vem, ele acaba o vídeo e vem. Inscreva-se agora, não gasta meu dinheiro. Não importa o que você pensa, para sempre eu te quero. Ai meu bem, se inscreve. Não vai sem também dar um gostei. Toma, like, toma, like.